eu vou, pelo menos muda, né? Tão grande está. Irmãozinho, ainda tem uma reunião com a regência. Eu pedi para eles marcar para 9h30, mas eles vão esperar um pouquinho. Gênesis 1. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 1. Tira as coisas daí. Eu vou sentar aí. Passa pra lá, mais fácil. As revelações de Deus a respeito de um mesmo assunto, elas são inúmeras. Ai, piorou. Na vigília passada, eu falei sobre os passos de Deus no jardim. Quem estava na vigília sabe. E hoje eu quero falar também sobre o Éden, mas eu queria diferenciar os animais domésticos dos animais selvagens. Gênesis 1, versículo 24 e 25 diz-nos assim, vou ler na versão Jerusalém, a Bíblia de vocês está um pouquinho diferente, mas é pouca coisa. Deus disse que a terra produza seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e feras segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras segundo a sua espécie e os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis do solo segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus criou dois tipos de animais, não dois no sentido de quantidade. Uns ele criou para ser selvagens, outros ele criou para serem animais domésticos. E pouca gente se fala isso, né? Talvez, eu não sei se você já ouviu alguém pregar sobre isso, ou ministrar sobre isso, mas nós vamos estudar um pouquinho hoje. Então Deus faz, olha que interessante, animais selvagens vivem aonde, irmão? Na flor. Então Deus faz uma floresta. Tá certo. Deus faz uma floresta. Porque animais domésticos, não é bom que se viva na floresta. E o animal selvagem, não é bom que ele viva no habitat do homem. Quem é que vai criar um leão dentro de casa? Vai lá falar, oi leãozinho, meu gatinho, que você vai ver como você vai parar. Quem é que vai criar uma serpente dentro de casa? Apesar que estão doidos, né? Certo? Mas não é comum, você concorda comigo? Então, ó, primeira coisa que você precisa entender. Quando Deus disse em Gênesis 1, olha só, Gênesis 1, versículo 11, produz a terra, árvore, que dê semente, ele estava criando o que, irmãos? A floresta. Ele estava criando a floresta para que habitasse os animais selvagens, os répteis selvagens, as serpentes répteis, né, selvagens, enfim, tudo que era selvagem para habitar nesta floresta. E aí, tudo bem? Então vamos lá. Quando Deus cria o homem, aí acontece uma coisa interessante. Deus planta no Éden 4 tipos de árvore. Lá em 2:8 de Gênesis está escrito: uma árvore era boa à vista, a outra para comer, a outra da vida e a ciência do bem e do mal. Então veja só, Deus está plantando novamente árvores. Mas se Deus já plantou no Gênesis 1, por que é que Deus planta novamente no Gênesis 2 árvores? Primeira coisa que você precisa entender: Deus no Gênesis 1 ele cria a floresta para o mundo selvagem. Aí Deus cria no Éden um jardim para hospedar o homem. Se os animais selvagens hospedam-se na floresta, o que é que vai estar hospedando, irmãos, no jardim do Éden? Os animais domésticos. Pegou, né? Onde eu vou. Querido, eu queria que você dobrasse sua atenção. Nós cantamos, já pulamos, gritamos, enfim, adoramos. Mas isso aqui é para você refletir. Veja como que Deus é perfeito. Animal selvagem, floresta. Animal doméstico, no Éden. Para estar junto do homem. Então, quando você pega em Gênesis 3:1, você vai entender o porquê que Adão e Eva caiu. Ou Eva e Adão, se você preferir na ordem bíblica. Porque Gênesis 3:1 diz assim, ó: a serpente era mais astuta dos animais do campo. É um animal selvagem, que estava no ambiente de um lugar doméstico.
Então a primeira mensagem que Deus tem para mim e para a sua vida: não deixe animais de natureza selvagem entrar no teu ministério, não deixe a natureza carnal, não deixe a natureza selvagem, porque ela pode tirar o teu Éden, o teu ministério. E o que a serpente tem de bom? Ela começa simplesmente com a frase, e essa frase vem se repetindo século por século: é assim que Deus disse. Não é assim que ela falou? É assim que Deus disse, porventura se comeres. É assim que Deus disse. Ouça, você não pode deixar que as coisas do mundo adentrem ao teu lugar doméstico, ao teu ministério, à tua família, aquilo que Deus pôs na sua mão para você desfrutar. E de quem era a culpa? De Adão. Ah, mas não era de Eva, foi ela que comeu. Sim, ela teve a culpa do comer. Mas quem tinha que lavrar o Éden, segundo a Bíblia, era Adão. É ele quem tinha que cuidar para que não entrasse animais da floresta no meio do Éden. O que é que eu e você estamos ouvindo? Conselhos de Deus ou conselhos de pessoas da floresta, mundo do Egito? Quando Abraão, Deus fez uma promessa para ele, olha como que a Bíblia vai se encaixando. Deus faz uma promessa para ele, irmãos. Aí ele já era velho de idade, sua esposa Sara estéril. Então a Sara falou assim: não, eu não vou mais dar filho para ele, nunca dei, e agora que eu vou dar na minha velhice. Vai e se deita com Agar, a escrava. Era um costume da época, não vai pensar que Abraão era corno, não era assim, não era isso. Era um costume da época, certo? Se deitar com a escrava. Já se deita com a escrava, com a nossa serva, e tem um filho. E teve um filho com ela. Abraão foi e fez, e teve o quê? Ismael, um filho segundo a vontade da carne, porque a vontade de Deus é que tivesse com Sara, ainda que tivesse que esperar mais alguns tempos. Agora ouça, passa-se os anos e Deus abre a madre, o ventre da Sara, e ela gera um filho chamado Isaque. E acontece o que, irmãos? Eles vão crescendo, diz a Bíblia, está na Bíblia, tudo é Bíblia isso aqui, que eles vão brigando um com o outro, eles não se aceitam. Sabe por quê? A ferocidade do Egito não pode estar na onde Deus botou o ministério. A floresta não pode estar no meio do Éden, e vice-versa. Animais selvagens não vivem com animais domésticos. Vocês estão vendo que eu estou usando alegoria, né? Certo? Não pode viver. E aí o que a Sara fala? Fala assim: ó, meu senhor Abraão, eu quero que tu pegas comida, mantimento, dê para Agar, nossa serva, e vai ela com seu filho embora. Abraão faz aquilo muito triste, e o anjo do Senhor visita Agar, que estava chorando, e fala assim: olha, não temas, porque também vou fazer uma grande nação do menino. E Deus fala com a Agar, fala assim: olha, humilha-te e aceita isso. Certo? Então, eu e você não pode deixar que a nossa natureza carnal, floresta, ela tome o nosso lado espiritual, Éden, e coloca tudo a perder. Porque se a floresta falar em mim, então eu caio em pecado. Se a floresta, minha natureza adâmica, falar em mim, eu vou me irar. Se a natureza da floresta herdar em mim, pode ser que serpente saia do meu temperamento e eu vou ofender. E eu não posso fazer isso. Eu tenho o quê? Que cuidar para que eu tenha o quê? Na minha vida sempre o Isaque, a vontade do Espírito de Deus em gerar filhos e bênçãos da promessa e não da carne. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Isso aqui me intrigou, cara. Isso aqui me intrigou. Certo? Olha só. Ele permitiu que a serpente, floresta, o animal de floresta, entrasse no lugar doméstico, Éden, e aconteceu o que aconteceu, não é? E quando a serpente foi e falou com a Eva, estou engasgando, não é só porque o Marcelo agora, falou com a Eva, o que acontece? Eles se sentiram que, irmãos? Nus. Aí eu vou te fazer uma pergunta: por que eles se sentiram nus? Responde essa. Por que eles se sentiram nus, Fernando, se eles já estavam nus na formação? Não diz isso a Bíblia? Vamos ler? Capítulo 2, versículo 25. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Olha isso aqui, irmão, isso aqui é interessante. Deus criou eles nus, não foi isso?
E eles não se envergonhavam um do outro. Você está entendendo? Eles já estavam nus, sim ou não? Sim. Mas quando eles deixam o animal da floresta entrar, e ela come do fruto da ciência do bem e do mal, olha o que diz capítulo 3, versículo 7. Diz assim: então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus, e entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Mas como que eles perceberam que estavam nus e se envergonharam? Isso diz a Bíblia? Eles se envergonharam de estar nu, se ele já foi criado nu. Você conseguiu entender? Antes de comer da ciência do bem e do mal, eles estavam nus e não tinham vergonha, mas eles estavam nus. Quando eles dão ouvido à voz do animal de floresta, que não pode estar no nosso meio, a vontade da carne, as coisas do mundo, o mundo de dar regra da igreja, o que acontece? Eles reconhecem que eles estão nus, mas eles já estavam nus, e sentem vergonha. Parece, irmão, que tem uma coisa muito complexa aqui. Como eu posso sentir vergonha de usar um celular, aí eu vou faço alguma coisa que não pode fazer, e eu sinto vergonha do celular se eu já estava com ele? Você conseguiu entender o que eu quero dizer? Então, o que vestia Adão e Eva, irmãos? Vai a revelação de Deus para você. Romanos capítulo 3, versículo 10 diz assim: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estavam da glória de Deus. O que vestia Adão e Eva era a própria glória de Deus. Eu acredito que fachos de luz de Deus envolviam o seu corpo e saíam do seu corpo. Mas quando eles comem a ciência do bem e do mal, porque a Bíblia diz, certamente morrereis, o que acontece? Eles se sentem despidos, mas despidos do que? Não é de roupa, porque já estavam sem roupa. Eles se sentem despidos da glória de Deus, da presença de Deus na vida dele. E eles se sentem nus e se envergonham, porque agora eles olham para ele, o corpo é mortal, pecaminoso, e o corpo está nu, sem a vestimenta da glória de Deus. Olha o perigo de ouvir animal da floresta. Olha o perigo de ouvir bode e não ovelha. Olha o perigo de se juntar com os lobos. Ovelha não tem contato com o lobo, irmão. Se você tiver contato com o lobo, você vai ser despedaçado, você vai ser ferido. O que Deus está falando para mim e para você é o seguinte: olha, cuide dos seus ministérios, cuide dos seus dons, cuide da sua família, cuide da sua vida, e não permita que animais da floresta invadam o teu Éden. Porque você pode ficar nu e se sentir nu, se sentir que jeito? Destituído da glória de Deus. Prova disso, versículo 14, 3,14. Então Yahvé Deus disse à serpente: por que fizeste isso? És mais maldita entre todos os animais domésticos e toda a esfera selvagem. Ou seja, já tomou a maior maldição que tinha. E tem um versículo que eu quero achar. Versículo 18, 3,18, olha só. Quando o Adão e a Eva foram postos para fora do Éden, olha o que diz o versículo 18. Deus disse: ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva do campo. Presta atenção, não tinha espinhos, não tinha árvores com espinhos no Éden. Isso é Bíblia. Não tinha árvores com espinhos no Éden. Só passou a ter espinhos, a terra passou a ter espinhos depois que o pecado entrou. Então, já espinhos e cardos te produzirá. E o homem vai viver o que? No ambiente da floresta. Não é assim hoje, irmãos? Nós somos a igreja, o sal da terra, a luz do mundo. Mas nós vivemos no ambiente da floresta, do mundo.
E temos que ter o cuidado que os espinhos do pecado, da ira, prostituição, da malícia, da inveja, do ciúme, da porfia, as vontades carnais, elas não nos dominem e nos destitua da glória de Deus. Nós temos que tomar o maior cuidado. Quando Deus apareceu a Moisés numa sarça, sabe o que era sarça? Era tipo de uma árvore de espinhos, que Deus manifesta a sua glória, e que Deus fala para Moisés: olha, tira a sandália dos teus pés, não é isso? Porque o lugar que tu pisas é santo, ou seja, eu não aceito vestimenta de Egito no meu mundo de santidade. Eu não aceito coisas da floresta. Eu não aceito coisas que não sejam domesticadas e feitas pelo homem. Tudo que não é doméstico, você está entendendo? Você é inteligente. Tudo que vem da floresta, que vem do mundo, é prejuízo para a tua fé e para o teu ministério. E eu não aceito isso. E Deus manda assim: ó, tira isso. Você está pisando, você é um cara bom, você é um cara legal, interessante você. Só que eu não aceito essa vestimenta do Egito. Veja, irmãos, Deus não está deixando de aceitar você. Deus não está deixando de aceitar você. O que Ele não quer é você com roupa de floresta do Egito. O que Ele não quer é você dando ouvido a serpente, porque é animais de floresta. O que Ele não quer é você dando ouvido às feras, que são as mesmas feras que se escondem no mundo para tragar. E diz a Bíblia que muitos se vestem com pele de ovelha, mas o seu interior é lobo. Que Deus nos dê das graças dele para enxergarmos o que é bom para o nosso ministério, o que é domesticável e o que é a voz da serpente. Porque o que vem da floresta, ela não vai vir assustando você. Ela fala assim: ó, não é assim que disse Deus. E você pode ver que a serpente, a frase serpente, ela não foi totalmente mentira. Ela tem mentiras, ela contém mentiras, mas ela tem verdades. Não foi assim que disse Deus? Não é assim que às vezes o Satanás faz com a gente? Com as pessoas que querem derrubar a gente da fé? Não é assim que disse Deus? Ah, aí coloca o mas. Mas é por causa que se você fazer, você vai ser igual a Deus. Cuidado com a voz da floresta. Jesus disse no seu evangelho: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Jesus é o bom pastor. As ovelhas ainda conhecem a voz do seu pastor. Fiquem com a voz do seu pastor Jesus Cristo e com o pastor do rebanho, porque ele conhece as bestas feras que estão lá fora. Que você não venha se sentir nu e despido da roupagem da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas existe um vivo caminho, e Jesus nos fez, irmãos, uma nova roupa. O sangue do Cordeiro nos vestiu e nos apagou de toda a nossa vergonha do pecado. E hoje o que está dizendo é o seguinte para você e para mim é o seguinte: olha, eu e você fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Que tomemos, pois, cuidado com que a floresta que está saindo do meio da floresta pode. O que você acha que é a voz de Deus pode ser serpentes que podem tirar o teu Éden. Não é assim que disse Deus? Cuidado, porque às vezes você acha que a profecia que é de profeta, porque aquele profeta, ele pode ser diabo, ele pode ser serpente. Cuidado, cuidado. Deus plantou para você coisas boas. E o que Ele aceita para você é domésticos. Deus não aceita o mundo selvagem dentro de você. Deus não aceita o pecado que habita dentro de você. Deus não aceita a sua força da carne. Por isso que Paulo falava assim: ó, eu esmurro a minha carne, eu subjugo a minha carne. Veja, floresta dentro dele. E ele mesmo fala: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, isso eu faço. É uma briga constante. E nós devemos sempre andar em oração, em um jejum, para que a floresta, as ratazanas, as serpentes, tudo que venha destruir o nosso Éden, possa ser abolidos e expulsos fora do nosso Éden, para que nós não venha a gente perder o Éden. Deus não quer colocar querubim, Deus não quer colocar espada fumejante no ministério de ninguém, para que você não volte lá.
Deus não quer isso. Deus quer que você seja próspero, que você seja feliz, realizado. Eu falo de ministério, mas pode ser casamento, pode ser sentimento, pode ser na igreja, entendeu? Não permita estranhos, pessoas de floresta, voz da floresta, costumes da floresta, adentrar no teu casamento, no teu lar, no teu ministério, na tua igreja. Não permita. Não permita. Você pode perder o teu casamento, você pode perder o teu ministério, você pode perder o teu Éden. Fique com essa mensagem reflexiva, curta. Eu tenho uma reunião agora. Curta, porém Bíblia. Isso aqui é Bíblia. Deus tem separação entre floresta e os domésticos, entre a luz e as trevas. E fiquemos na luz do Éden. Tá? Quando você pode notar lá em Êxodo capítulo 8, versículo 22, que quando Deus mandou as pragas sobre o Egito, certo? O povo de Israel estava lá. Mas o que Deus fez? Separou Israel na terra de Gósen. E as pragas só atingiam o Egito, mas não atingiam a terra de Gósen. Ouça isso. Está lá em Êxodo 8:22, perdão. Certo? Atingia o pessoal do Egito, mas não atingia os hebreus. Porque eles estavam protegidos da terra de Gósen, uma espécie do Éden. Que a ira de Deus venha sobre a floresta. E que você seja protegido na terra de Gósen. O Éden de Deus com a tua vida. Deus abençoe a todos vocês. Continue orando, continue se esforçando. Que nós continuemos a estar na presença de Deus. Eu peço licença a vocês, eu tenho uma reunião lá em cima agora. Tá? Mas meditem nessa palavra.